A nossa conversa do Boneco de Palito de hoje é super delicada. A gente vai conversar sobre perfeccionismo e desenho. Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura, e o Boneco de Palito é essa nossa série semanal aqui do canal Paula Viana Mendes, que acontece toda quarta-feira às 8 horas da noite, onde a gente conversa sobre temas do universo do desenhista iniciante, desenhistas no nível do Boneco de Palitinho. E, gente, assim, essa conversa que a gente vai ter, ela vem de eu ter presenciado, né, várias pessoas, alunos e alunas, né, que sofrem bastante com essa questão do perfeccionismo. E é curioso porque, assim, na minha observação como professora, eu sou professora desde 2014, e eu já ensinei pessoas de todos os gêneros, já ensinei pessoas de todas as idades, pessoas de classes sociais diferentes, né? E é muito curioso como o perfeccionismo ele é algo que realmente assim, ele pode acontecer com qualquer pessoa, tá? A gente vai conversar um pouco, na minha experiência, na minha observação como professora e também de algumas leituras, alguns vídeos, né, que eu costumo ver sobre esse assunto, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do perfeccionismo, o que leva uma pessoa a se tornar perfeccionista, certo? Enfim, mas eu acho um assunto muito sério, muito delicado também, que exige uma certa sensibilidade. Então, se você conhece alguém, eu acho que a primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo é que se você conhece alguém, algum desenhista, alguma desenhista que é perfeccionista, tá? Eu acho que a primeira coisa pra gente se ajudar é cultivar, né, essa sensibilidade. Além disso, se você se percebe como um desenhista perfeccionista, você pode procurar ter essa sensibilidade consigo mesma, consigo mesmo. Então, assim, eu vi uma vez a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa falando que o perfeccionismo, ele é como se fosse, assim, o outro lado da moeda da autoestima, ou está ligado diretamente a essa questão da autoestima. Queria começar por aí, certo? Se de repente você nunca fez essa ligação entre uma coisa e outra, né, entre a baixa autoestima e o perfeccionismo, né, eu queria começar por aí. O perfeccionismo, o que acontece? A nossa autoestima, ela está ligada à nossa autoimagem, a maneira como a gente se percebe, as coisas positivas ou negativas que a gente pensa sobre si mesmo, que a gente vê em si mesmo, né? É um pensamento, é uma visão, é um sentimento, um afeto, tá? Se você teve experiências ao longo da sua vida que não te permitiram a construir essa autoestima, ou seja, se você recebeu muitas críticas, muitos julgamentos, se foi exigido mais de você em algum momento da sua vida, digamos assim, sei lá, você era criança, adolescente, teve que tomar uma postura de adulto, certo? Uma maturidade que de repente você ainda não estava preparado para ter. Tudo isso vai impactando na nossa autoimagem. E perceba também que a nossa autoimagem não é aquilo que a gente é de fato. Existem várias versões de nós mesmos, né? A maneira como a gente se percebe, a maneira como a gente é quando a gente está sozinha, quando a gente está sozinho, a maneira como a gente se percebe em grupos sociais. Então, assim, a nossa autoimagem, a nossa autoestima, ela faz parte desse conjunto, mas ela não necessariamente reflete aquilo que a gente é de fato, né? Ela pode refletir algumas partes, né, algumas características da nossa personalidade, mas é possível que você, por exemplo, seja uma pessoa bacana, tenha características positivas na sua personalidade, todo mundo tem, certo? E você não se perceba assim. Então eu acho que o primeiro exercício desse nosso boneco de palito de hoje, se você acha que você é perfeccionista nos seus desenhos, certo? É você tentar perceber essa autoimagem, perceber quem é essa desenhista ou esse desenhista que você queria ser, que você tanto admira, né? Às vezes a gente até projeta, assim, a gente tem algum desenhista que você, algum ilustrador, algum ilustrador, algum desenhista, algum artista que você admira muito
e que você gostaria de ser como ele, como ela, e aí você fica fazendo esse movimento de comparação, né, entre a sua personalidade, entre a sua autoimagem e o de outras pessoas, tá? Então quem é que você acha que você gostaria de ser? Quem é que você está se cobrando ser como desenhista, como artista, como ilustrador, como ilustradora, como estudante de desenho, e você acha que você não é? Porque veja bem que tudo isso está na sua cabeça, certo? É como eu falei, todo mundo tem características positivas e negativas, né? Todo mundo tem vícios, todo mundo tem virtude. Não tem quem, sei lá, seja tão ruim que só tenha vícios, quem seja tão bom que só tenha virtudes. Todo mundo tem um pouco dos dois, tá? E aí leva a gente pro segundo ponto, né? Geralmente a pessoa que é perfeccionista, ela tá focada nas coisas negativas, nas características da personalidade dela, ou daquela imagem, que é como a autoimagem que a gente se percebe, que a gente gostaria de ser, que a gente gostaria de ser percebida, que a gente gostaria que é como as pessoas, né, percebessem a gente. E daí a gente foca naquilo que é negativo. A gente foca, por exemplo, no erro, naquilo que você fez e que ficou errado, naquilo que você gostaria de ter feito e que você não fez, certo? E de onde é que vem essa negatividade, tá? De onde é que vem, assim, esse desejo tão forte, né? Por não querer errar, por querer fazer as coisas o mais perfeitas possíveis e por querer apresentar essa pessoa perfeita, né? Para o mundo, para as outras pessoas, ser percebida e se perceber como uma pessoa perfeita. A essa altura, vou compartilhar com vocês uma história de uma aluna minha, que é criança, tá? Eu não vou revelar exatamente a idade dela, mas ela tem menos de 10 anos. E essa criança, ela é extremamente carente no ambiente domiciliar dela. O pai e a mãe não dão muita atenção para ela, tá? Ela tem tudo, cheia de bonecas, as roupas dela são lindas, mas ela tem a necessidade de um carinho e de uma atenção que ela não tem em casa. Além disso, quando essa criança faz as coisas, e isso não é só no desenho, mas quando ela faz as coisas no dia a dia delas e ela tá com os pais, é comum que os pais façam críticas a ela. Não levem em consideração, por exemplo, que ela, como criança, na idade que ela tá, né, às vezes ela não tem a maturidade, às vezes ela, por exemplo, não tem a coordenação motora, né, para estar se comportando como os pais gostariam que ela se comportasse, certo? No desenho, por exemplo, né, para a criança, eu deixo muito claro para os pais que, principalmente para a criança, o desenho ele é uma atividade de experimentação do mundo, né, de conhecer as coisas, de conhecer os materiais, tá? E essa criança, quando ela desenha, toda criança quando termina um desenho, gosta de mostrar para os pais, mamãe, papai, tá aqui o que eu fiz, e de vez em quando ela recebe críticas, né? Independente de ela ter, como eu falei pra vocês, ela ter coordenação motora ou não, para já estar fazendo aquilo que o papai e a mamãe estão cobrando. Ah, faz essa linha mais reta, faz essa linha mais caprichada, esse fundo tá mal pintado, né? E qual é a necessidade de cobrar de uma criança de menos de 10 anos de idade, por exemplo, que todos os desenhos dela, a linha esteja o mais reta possível? Gente, eu não cobro isso nem de adulto, tá? Eu acho que cada coisa tem o seu tempo, quanto mais você pratica, mais você melhora. E se o seu objetivo é ter as retas mais retinhas possíveis, uma hora você chega lá. Mas você cobrar isso de uma criança que ainda está desenvolvendo a coordenação motora, que ainda está explorando o mundo, desenvolvendo a capacidade de ver as coisas, né? A linguagem visual, né? E eu já conversei com o papai, com a mãe sobre essa questão, mas não parece se resolver. Pois bem, eu trouxe essa conversa, né, esse exemplo para vocês, porque todos nós, em alguma coisa na nossa vida, a gente já pode ter passado pela experiência
de ser excessivamente cobrado por uma demanda externa. Às vezes não são os pais, às vezes é um professor, às vezes são os coleguinhas, às vezes é tudo isso, pai, professor, coleguinha, certo? Às vezes não é uma pessoa física, mas uma circunstância da vida que você está passando, que você passou quando você era criança, quando você era adolescente, né? Alguma coisa que aconteceu na sua vida, que você pode ter passado por essa experiência de ser cobrado, ser cobrada, se sentir cobrado, ter algo mais que naquele momento talvez você não tivesse. E tá tudo bem, certo? Como eu tô falando, se a criança não tem coordenação motora, se não tem maturidade para se autorregular, se regular é o quê? Sei lá, você tem uma chateação, ao invés de você ficar chorando compulsivamente e ficar fazendo cena, você conseguir respirar, se acalmar. Isso é uma coisa que é algo que a gente aprende quando a gente é adulto, tá? Mas sei lá, vai que quando você era adolescente aconteceu alguma coisa na sua vida, que algum trauma, alguma experiência que te levou a ter que, digamos assim, criar essa maturidade na marra, certo? Então, eu acho que o meu ponto com isso, com essa história, tá? E com tudo isso que eu tô falando, é que o seu perfeccionismo no desenho, provavelmente, ele não vem do desejo de desenhar perfeitamente. Ele vem de algo externo, de uma experiência externa. Em todos esses anos, certo? São 8 anos ensinando, mais de 300 alunos presenciais, certo? Cerca de 150 alunos online. Eu nunca presenciei alunos perfeccionistas, pessoas que tinham o desejo muito grande, que se puniam, né? Porque o perfeccionismo é isso, é você mesmo, você começa a ter uma cobrança tão grande em relação a si mesmo que você começa a se punir, que não tivesse trazendo essa demanda de algo externo, de uma necessidade, por exemplo, pegando esse exemplo da criança. Na verdade, o que ela está querendo dizer com o perfeccionismo dela é uma carência disfarçada de comportamento perfeccionista. É a necessidade de atenção, de carinho, de amor, de elogios, e a necessidade de ser menos cobrada, de ter o comportamento da idade dela, certo? Então, o que é de fora, certo? Na sua vida, na sua experiência, na sua história, quais são as experiências que você se sentiu assim, excessivamente cobrado, precisando dessa coisa do elogio. É muito interessante a dependência que uma pessoa perfeccionista tem dos elogios. O que leva a gente, né, ao próximo ciclo, que é a questão de que os meus alunos perfeccionistas, geralmente na turma de desenho, certo? Assim, na turma de desenho tem várias figuras, certo, gente? Comportamentos assim recorrentes. Tem aquele aluno que é pura positividade, que adora os seus desenhos, né? Tem aquela pessoa que está ali ralando, aprendendo. E não obstante, tem aquele aluno ou aquela aluna que tudo que faz, tudo que desenha, a pessoa rejeita. Tudo que ela faz, ela diz que tá feio, ela diz que tá horrível. E todos os comentários dela sobre aquilo que ela fez é de que tava ruim. E o pior é que quando a gente vai ver aquilo que ela tá rejeitando tanto, com tanta força, aquilo que ela fez não tá ruim. Eu ia falar nem tá tão ruim assim, na verdade não tá ruim. Na verdade, o desenho inteiro tem um conjunto, geralmente, tá, gente, assim, tem muitas coisas que estão acertadas, tem muitas coisas que estão boas, que a pessoa poderia estar observando essas coisas que estão boas, e tem um detalhe que ficou fora do lugar. Uma coisa que ela teve dificuldade, uma coisa que não ficou muito legal. E essa pessoa ela vai se fixar nessa uma coisa que não ficou legal. E aí vai começar, porque tá horrível, porque tá isso, porque não sei o quê, porque...
E aí o que acontece? As pessoas vão olhar aquele desenho, os colegas, não, fulano, fulana, não tá ruim. Seu desenho tá... Porque de fato não tá ruim, certo? De fato tem muitas coisas acertadas, né? E muita gente inclusive vai falar, olha, não tá ruim. Tem isso aqui que poderia melhorar, mas de resto você acertou isso, você acertou aquilo, não sei o quê. E esses elogios de você acertou isso, você acertou aquilo e tal, vai enchendo a bola da pessoa, né? Vai alimentando esse desejo, essa fome insaciável por elogios, certo? Às vezes não tem nem erro. Às vezes é um desenho, às vezes o desenho tá ótimo e a pessoa fica falando que não tá bom. Às vezes é um desenho ok, que não tá nem bom nem ruim, é um bom exercício, por exemplo, mas é um desenho assim que não tem nada de excepcional, mas também não tem nenhum erro, e a pessoa fica dizendo que tá ruim. Às vezes pode ter um errinho e a pessoa já fica, né, ai, tá horrível, tá isso, tá aquilo outro. Mas no final das contas, o comportamento dessa pessoa é falar que tá ruim para receber elogios. E aí entra num ciclo vicioso, onde essa pessoa sempre vai dizer que aquilo que ela tá fazendo tá feio para receber elogios. Mas não tem elogio no mundo que vá saciar essa fome. Não são elogios apenas que essa pessoa está precisando. Perceba que elogio, a gente estava falando de carinho, né, dos pais. Perceba que elogio é uma forma de carinho, é uma forma de cuidado, né? Então, qual é o outro setor da sua vida que está precisando de cuidados, que está precisando dar uma olhada para a autoestima, cuidar mais da sua autoimagem, não no sentido de cobrança, mas no sentido de amor próprio mesmo. Perceba também que essa pessoa que é perfeccionista, quando ela fizer um desenho realmente ruim, um desenho que ela não se orgulha de jeito nenhum e que não pode ser falado nada de positivo, digamos assim, se é que esse tipo de desenho existe, mas digamos, fez um desenho realmente ruim. Essa pessoa vai jogar esse desenho fora ou vai guardar ele na gaveta e ninguém nunca vai ver esse desenho. Porque é algo que ela vai sentir tanta vergonha que ela não vai compartilhar com as pessoas, certo? E eu tô falando sobre tudo isso, descrevendo como que é o comportamento de uma pessoa perfeccionista, para que se você se vê nesse comportamento, se você acha que tem aspectos, eu tô falando, eu tô descrevendo, e de repente eu tô descrevendo você, né? Talvez você já saiba que você é perfeccionista, né? Eu acredito que quem tá chegando nesse vídeo é porque ou tem curiosidade sobre esse assunto, ou porque tem algum grau, todos nós temos algum grau de perfeccionismo, tá? Ou então você realmente está precisando de ajuda, você sabe que você é perfeccionista, certo? E você tá buscando uma maneira de aliviar essa pressão, essa maneira de ter mais carinho consigo mesmo. Eu acho que aquilo que a gente busca no exterior, a gente pode buscar no interior. Parece clichê, né? Mas se você está buscando elogios e positividade, né, e saber dos seus acertos através da opinião externa, um bom exercício é você aprender a fazer isso, você se dar esse carinho, você se dar essa atenção, você fazer avaliações positivas do seu desenho e procurar não se focar apenas naquilo que não deu certo, apenas naquilo que ficou errado, não se torturar, tá? Quando eu falo não se torturar, todo comportamento emocional, certo? Ele é mais ou menos irracional, no sentido de que a gente não controla como a gente acha que controla. Todas as nossas emoções, nossos sentimentos, principalmente as emoções, tá? Que a emoção ela tem por trás também reações corporais. Por exemplo, descarga de adrenalina, se você está com raiva, se você está o estresse é uma descarga, né, de adrenalina, de cortisol. Se você está feliz, está eufórico, né, a dopamina, né, enfim, gente, as nossas emoções, elas têm por trás uma base neuroquímica, reações que acontecem no nosso corpo. Então não é algo que a gente, quando eu falo assim, tenta se dar esse carinho e tal, é um processo. A primeira vez que você tentar, talvez você falhe, certo? E só depois que você vai tentando e vai se reorganizando e ressignificando que vai dando certo.
Eu acho que uma outra coisa muito interessante também sobre essa questão do perfeccionismo, e aí agora eu não vou lembrar se eu vi no Minutos Psíquicos, um canal chamado Minutos Psíquicos, ou na Ana Beatriz Barbosa, porque eu estou sempre assistindo vídeos sobre esses assuntos, né? São comportamentos humanos que podem ser aplicados em qualquer área da nossa vida, mas eu trago para o desenho, eu trago para a minha área, tá? Então, perdão se eu não estiver referenciando direito, mas assim, eu achei muito interessante é que excelência é diferente de perfeccionismo. Muita gente tem, digamos assim, um perfeccionismo disfarçado, certo? Porque, digamos assim, o perfeccionismo ele passa a sensação de que você está buscando uma excelência. Ou seja, uma coisa é você ser caprichada, ser caprichado naquilo que você desenha, você dar o melhor de si. Se você errar, você querer consertar e você buscar um resultado excelente naquilo que você faz. Outra coisa é você ter um comportamento, né, mais compulsivo e onde você se pune, você se tortura, você se machuca, né, caso você não consiga esse resultado excelente, tá? A excelência, quando a gente não consegue, a gente pode ficar chateada, mas tudo bem, paciência, amanhã é outro dia, amanhã eu tento e faço melhor. Mas já no perfeccionismo, quando eu não consigo, gera uma carga de frustração muito grande, né? A estima vai lá para baixo, vai desorganizando, meio que desorganizando todo o sistema, certo? Então, é diferente de você dizer para si mesmo que quer ser um bom desenhista, uma boa desenhista, dar o seu melhor, de você, por exemplo, se machucar, se autodepreciar, se travar. Eu acho que a maior consequência do perfeccionismo, quando a pessoa está naquela crise, né, ou foi engatilhada por alguma coisa, por alguma experiência, passou por alguma coisa, né, que acabou se transformando num trauma devido ao perfeccionismo, é o bloqueio criativo. O bloqueio criativo, uma das razões é quando você se cobra tanto, você coloca tanta pressão em si mesma, que nada do que você faz dá certo ao ponto de você se travar, ao ponto de você se bloquear. Então, por exemplo, se você está passando por algum bloqueio criativo, já passou, tá? Você também pode parar para se perguntar, será que eu não estou me cobrando demais, não estou sendo perfeccionista, não estou confundindo essa minha busca por excelência em dar o melhor de mim, por uma busca por uma perfeição? Ou será que não é algo ligado à minha autoimagem? Ou seja, algo que eu gostaria de mostrar para as pessoas, ou como as pessoas como as pessoas podem me perceber, como eu posso me perceber, e eu não estou me percebendo assim, e aí eu estou criando algum mecanismo de punição, certo? Note que nós como sociedade, né, nós louvamos as pessoas excelentes, nós elogiamos as pessoas excelentes, as pessoas que estão sempre dando o melhor de si, as pessoas que estão sempre com boa vontade, que estão sempre buscando mais, né? E a excelência, ela é sempre vista como algo positivo, né? Como uma pessoa que tem garra, que tem coragem, enfim. E o que acontece? Às vezes, as pessoas perfeccionistas, né, que não percebem a diferença entre excelência e perfeccionismo, elas estão ali, digamos assim, dando tudo de si, estão ali, né, aparentando essa excelência, em busca desses elogios e dessa positividade, mas na verdade vira uma cobrança excessiva, uma cobrança que no final das contas vai fazer mal. Então, revisando, né, o que a gente conversou até agora sobre perfeccionismo no desenho, o perfeccionismo ele é algo que tem a ver com a nossa autoimagem, com a nossa autoestima, como a gente se percebe e como a gente quer ser percebido pelas pessoas. Tem a ver com cobranças, com julgamentos, com críticas que foram feitas à nossa pessoa e que depois na psicologia a gente chama de internalização, ou seja, a gente toma aquela crítica, aquele julgamento para si, e aí aquela voz interior da crítica deixa de ser a voz do professor, deixa de ser a voz do pai e da mãe, deixa de ser a voz dos amigos, deixa de ser a voz externa
para ser a nossa própria voz interior. Então você vai se transformando no seu carrasco, certo? A gente viu também que a questão do perfeccionismo e excelência são coisas diferentes e que geralmente quando você está se cobrando demais, né, no desenho, muito provavelmente essa cobrança ela vem de outras experiências que não tem necessariamente a ver, pelo menos no início, diretamente a ver com o desenho, que pode ter sido alguma outra experiência na sua vida, que você se sentiu excessivamente cobrada, excessivamente julgada, certo? E foi daí que foi sendo cultivado esse desejo por fazer tudo perfeito, por não se perdoar quando você erra, por não entender o erro como parte do processo e acabar entrando num ciclo vicioso onde você sempre fala mal do seu desenho, sempre coloca as coisas negativas do seu desenho, você se foca na negatividade, onde as pessoas em volta que convivem com você vão tender a te fazer elogios, a te mostrar que o teu desenho, o teu processo não é tão ruim quanto você está pensando, que na verdade tem muitas coisas positivas que você está ignorando. E aí você recebe esses elogios eles funcionam como um paliativo. Eles vão aliviar aquela sua angústia no momento, mas a longo prazo não vai ter elogio que chegue. Pode o melhor desenhista do mundo fazer um elogio sobre o seu desenho, que algum tempo depois, se você mantiver essa postura perfeccionista, você vai entrar novamente nesse ciclo, né, de punição, de tortura, de autocobrança. A gente conversou também que o perfeccionismo, ele pode levar a bloqueios criativos. Uma das consequências de um comportamento, né, constante, perfeccionista, certo? É você acabar tendo travas no seu processo, né? Você acabar mais motivado ou motivada por coisas exteriores. É aquele desenho que você quer postar no Instagram para receber elogios, para receber curtidas, para ter toda aquela onda a partir do seu desenho, mas que quando você faz um desenho que não recebe o tanto de curtidas que você quer, que não recebe a atenção que você gostaria de estar recebendo, seja no mundo virtual, seja no mundo físico, né? Isso vai gerar uma frustração e não vai ter nunca desenho também que chegue. Você pode fazer o melhor desenho do mundo, você sempre vai estar competindo consigo mesma de uma maneira não saudável, buscando se superar, buscando cada vez mais fazer um desenho melhor, para ter mais reações, para ter mais comentários, para ter mais curtidas. Mas você pode ter o maior número de curtidas do mundo, você pode ter todos os elogios do mundo, que isso não vai bastar e vai acabar gerando, né, esse bloqueio, essa insatisfação constante com aquilo que você cria, com aquilo que você desenha. Eu arrisco dizer que 99,9% das pessoas que aprendem a desenhar, certo? Aprendem a desenhar porque amam desenho, são apaixonadas por desenho, gostam de desenho e sentem satisfação ao desenhar. Tem sempre aquela fase, seja na infância, na adolescência ou quando adulto, quando a gente está resgatando, né, essa coisa, essa habilidade de aprender a desenhar, a satisfação que a gente sente em estar aprendendo uma habilidade. Porque veja bem, o desenho em si, o aprendizado de uma habilidade, certo? Seja ela qual for, mas a gente está falando aqui de desenho, tá? Então se você está aprendendo a nadar, a tocar violão, a tocar violino, você está aprendendo crochê, artesanato, mas seja lá o que for, tá? Mas a gente está falando aqui de desenho. Então vamos lá. Quando você está aprendendo uma habilidade, geralmente tem um impacto positivo na sua estima e na sua autoimagem. Você se percebe como uma pessoa capaz. E geralmente isso gera um prazer e uma satisfação. A partir do momento que essa satisfação, que esse prazer, que essa coisa lúdica, que esse fluxo começa a desaparecer para dar espaço o meu desenho não saiu perfeito, não saiu do jeito que eu queria e vai dando cabimento a essa frustração constante. Não é mais a frustração pontual que você sente aqui e ali, porque não saiu uma coisa do jeito que você queria, mas tudo bem, mas o resto saiu legal. E aí você vai se focando
nos aspectos negativos e deixando de lado os aspectos positivos, a gente está entrando nesse espectro do perfeccionismo. Eu acho que para fechar, eu já falei isso ao longo do vídeo, tá? Mas eu acho que para fechar, a gente entender também que existem graus de perfeccionismo, certo? O perfeccionismo, uma coisa é você ter uma atitude perfeccionista, outra coisa é você transformar isso num comportamento, numa coisa constante, certo? Então eu acho que você também pode, assistindo esse vídeo, se autoanalisar para saber mais ou menos em que grau você se sente perfeccionista, assim. Se uma chateaçãozinha aqui e acolá, sei lá, uma vez no mês, né, acontece, tudo bem, é comum, tá? Mas se é algo que toda a vida que você desenha, ou sei lá, de 3 desenhos que você faz, você fica muito, muito, muito insatisfeito, insatisfeita, e entra nesse processo de auto-rejeição, alguma coisa aí está precisando de atenção, né? Então, para finalizar, gente, eu queria reafirmar que isso foi uma conversa para que vocês possam identificar coisas no comportamento de vocês que podem ou não ser perfeccionistas, e se por acaso você se viu nesse extremo, né? Porque assim, tem coisas aqui que eu descrevi que são extremas, da pessoa se travar, entrar em bloqueio criativo, se frustrar, se punir, chorar, certo? Isso é uma coisa que já afeta a sua saúde mental, porque o desenho, ele geralmente tem um impacto positivo na saúde mental. Então, se o desenho ele começa a ter um impacto negativo na sua saúde mental, a minha sugestão é que, eu acho assim, que você tá aqui, você assistiu esse vídeo até aqui, provavelmente você já tá querendo mudar, né? Já tá querendo transformar isso em você. E eu acho que isso é sempre o primeiro passo, a gente ter consciência e a gente buscar, né, se informar. O próximo passo é buscar ajuda. Então, de repente, você pode considerar fazer uma terapia, se você já faz terapia, levar essa questão para o seu terapeuta, tá? Conversar com outras pessoas, buscar se informar mais sobre esse assunto. Eu acredito que algumas informações que eu coloquei aqui, se você ainda não sabia, ainda não percebia dessa maneira, já podem ter mudado alguma coisa no seu olhar, certo? Mas busque ajuda, de alguma maneira, assim, ainda que não seja como terapia, né? Nem todo mundo se dá com terapia, mas é possível buscar outras formas de ajuda, meditação, né? Enfim, busca aquela forma de autoconhecimento que vai te ajudar a destravar, a buscar as raízes, as razões de por que você tem esse comportamento. Porque outra coisa é isso, se você geralmente tem um comportamento perfeccionista no desenho, como eu falei, você está trazendo de fora, então você provavelmente também tem esse comportamento de autopunição, de autojulgamento, né, de excesso de críticas, de excesso de responsabilidade, de não admitir os seus erros, você provavelmente tem em outras áreas da sua vida também, certo? Então é algo que vai te ajudar no desenho e na vida. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso boneco de palito de hoje. Essa nossa conversa, eu acho que ela tá só começando. Pra ser bem sincera, essa conversa com vocês também é um desabafo, tá? O outro lado da moeda, né, pra mim, que sou professora, quando eu vejo um aluno, né, se autodepreciando, se frustrando excessivamente e entrando nesse ciclo vicioso do perfeccionismo, é uma coisa que aperta o meu coração, é uma coisa que a gente como professor, a gente quer ajudar de todas as maneiras possíveis a pessoa a sair dessa, a resgatar, né, essa coisa do prazer e da satisfação com o desenho, ao invés de ficar se focando na negatividade, na frustração, naquilo que não sabe, naquilo que não é do jeito que deveria ser, certo? Então, assim, também é um desabafo meu como professora, no sentido de querer muito, né, ajudar pessoas que se veem desenhistas iniciantes, desenhistas intermediários, desenhistas avançados, que se veem travados e se veem torturados pelo excesso. Bem, perfeccionismo em si já é um excesso, então não vou dizer excesso de perfeccionismo, pelo perfeccionismo, porque a gente aprendeu hoje que uma coisa é ser excelente, outra coisa é ser perfeccionista. Um beijo, boa semana, espero ter ajudado e eu vejo vocês na próxima quarta-feira.